E agora a gente vai conversar um pouquinho com o pastor Sidionil Biasi. Ele tem uma vasta experiência aqui no campo da educação nutricional, também saúde de modo geral. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a filosofia por trás dos tratamentos naturais. Tudo bem, pastor? Tudo. Prazer recebê-lo aqui com a gente. Igualmente viu? Aos telespectadores também. Pastor, a gente vem aqui nesse ambiente tão gostoso da clínica, pra gente é um prazer vir pra cá. E eu percebo que os hóspedes vêm para cá, os pacientes vêm para cá e eles chegam, muitas vezes ainda não passaram pela consulta médica e já estão assim maravilhados com um aspecto assim visual aqui da clínica. Depois, quando eles passam pela consulta médica, eles vão aí ser indicados alguns tratamentos naturais. Eu tenho a impressão de que muitos olham para os tratamentos naturais a primeiro momento e dizem: nossa, mas isso é uma coisa muito simples, funciona mesmo? Por que o tratamento natural realmente funciona, pastor? O bom é que funciona. Funciona, eu tenho experiência pessoal, funciona. Então, nós vivemos em um universo um tanto desconhecido desses elementos, né, dos valores desses elementos. E a tendência é pensar no poder, por exemplo, da medicação para resolver determinadas situações e o poder dos recursos naturais. E comparando, não se consegue ver uma diferença significativa. Quer dizer, um banho, uma água, ou quente ou fria, um chá, uma erva, um alimento, como é que isso pode ter significado? Raramente a gente pensa do ponto de vista da fisiologia, como essas coisas vão operar aqui dentro e o que acontece dentro do corpo humano. Então, o tratamento natural está muito ligado à compreensão da fisiologia, de como nós funcionamos, o nosso sistema funciona. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Tem a luz solar, esse brilho maravilhoso, ele vai tocar a pele. Há todas umas reações que vai produzir vitamina D. A vitamina D ela é armazenada no fígado. Depois, num dado momento, para ser aproveitada, ela vai passar para os rins. Neste processo de passar, tem um hormônio que atua, chamado hormônio paratiroide. Ele é até chamado de hormônio administrador. Só que quando esse hormônio atua sobre a vitamina D armazenada no fígado, que vai passar para os rins e ser aproveitado, essa vitamina D tem a sua potencialidade aumentada em 1000 vezes. E ela é chamada de supervitamina D. E qual é o objetivo disso? Conservar as células funcionando normalmente. Isso é algo que acontece aqui dentro. Então, a luz solar irradiou, bateu vitamina D, é uma coisa que não chega muito no universo leigo, né? A gente que não tem a formação médica, a formação acadêmica na área de saúde. Mas acontece alguma coisa lá dentro. E se você tem uma supervitamina D operando, o teu sistema vai ser diferente. Então, isso funciona com o sistema imunológico, isso funciona com todos os sistemas reparadores, o sistema de produção de hormônios. Então, o que faz o tratamento natural? Básico nesse sentido, é liberar, é favorecer o funcionamento do nosso organismo. É por isso que algumas pessoas reagem de maneira diferente. Uma pessoa de 30 anos reage diferente de uma maneira de uma pessoa de 70 anos. Depende de como esse sistema está funcionando. Por isso que aqui tem as consultas médicas, que daí o especialista na saúde, ele analisa a necessidade daquele indivíduo. Então, toda a dieta do mundo contemporâneo, principalmente no mundo ocidental, é uma dieta que embaraça esse funcionamento. Ele dificulta. É uma linguagem leiga, naturalmente, mas quando a gente pensa em um relógio, no relógio antigo, com aqueles mecanismos delicados, aquelas engrenagens, né, funcionando. Uma dependendo da outra. Basta um cisco pequenininho para entravar. Então, uma dieta onde se usa gordura, usa fritura, gordura de origem animal, né, onde se não usa fibras. Então, essa dieta tem uma capacidade de criar esses bloqueios. Vida sedentária. Então, a circulação não funciona adequado. Há uma série de situações. Então, quando você pega o chamado 8 remédios de Deus, que nós trabalhamos aqui na clínica, então o paciente, quando chega, ele naturalmente já entra no esquema. Ele já vai caminhar, ele já vai ter uma alimentação adequada, ele vai fazer o uso da água, a água vai promover uma desintoxicação, não é? Além dos valores, das propriedades que a água tem, que os alimentos têm, que o ar tem, esse é um fator. Mas que não dá para comparar esse fator com a medicação em si, não é? O que vai ser utilizado. São coisas muito diferentes.
Em geral, a medicação em si, ela trabalha no sentido direto, vai combater um vírus. É o poder da medicação que vai combater aquele vírus, não é? Aquele processo inflamatório, aquele processo infeccioso. No recurso natural, é o organismo, o sistema que vai produzir a química necessária para combater isso ali. Não é? Claro que há condições, há pessoas que estão tão gravemente enfermos que esse processo ele é um pouco mais demorado, um pouco mais lento e ele precisa de uma intervenção mais imediata. Mas na continuidade, o que vai ajudar a pessoa é o que está lá dentro dele. Então, a filosofia básica nisso aí está ligada à lei natural, à lei. O nosso sistema funciona com base nas leis. O sistema de vida, especialmente uma vida de cidade, ele funciona contrário às leis. Então, a partir da vida sedentária, da alimentação, do dormir tarde, do dormir pouco, do levantar tarde, do levantar muito cedo, dormir muito no final de semana. Não é? Que são violações dessas leis naturais. Você quebra a lei. Você está quebrando uma lei. Olha, você não está vivendo em harmonia com a lei. O sistema natural, ele ajuda você a restabelecer a vida de acordo com a lei. Eu estava conversando com duas hóspedes aqui hoje cedo, no café da manhã, e elas estavam dizendo para mim como aqui é importante, porque elas conseguem parar um pouco para organizar as prioridades da vida. Porque realmente, pastor, a gente corre muito, a gente não tem tempo para nada mais, e aí a gente vai vivendo uma vida que a gente foge desse padrão do simples tomar uma luz solar, um pouquinho ali por dia, que é tão essencial, a gente acaba deixando de lado, porque não dá mais tempo. Uma água de boa qualidade, não é qualquer água, uma água de qualquer... Agora, você estava falando aí num bloco anterior sobre a parte do espiritual. Então, esse é outro ponto que está na filosofia, na base filosófica, não é? Da cura, da restauração, do permanecer saudável. Nós não somos apenas físicos. Nós temos emoções, né? E temos emoções de variadas naturezas, emoções nos relacionamentos humanos e tem as emoções ligadas à espiritualidade. Então, a espiritualidade é um fator de cura, é um fator de restauração. Todos já ouviram falar sobre fé. E a gente pensa que fé é uma coisa assim, meio mística, etérea. Não. Quando você aceita que você foi criada, que um ser inteligente o criou todas essas relações, esses mecanismos, essas ligações, você tem fé nesse Criador, embora você não conheça tudo como funciona aqui, mas sabe que Ele fez de uma maneira maravilhosa e extraordinária. Então, quando a gente aceita isso e toma tempo para cultivar esse relacionamento espiritual, nós estamos permitindo essa experiência de fé, essa experiência de compreensão do mundo espiritual, e você traz para o processo de cura e de restauração um outro fator. Por isso que entre os remédios de Deus nós falamos confiança em Deus. Confiança num Criador. É um dos 8 remédios naturais. Um dos 8. Então você está somando. Alguém já fez uma experiência com um cavalo puxando uma carga? Então, um cavalo sozinho tem capacidade de puxar uma carga de até 2 toneladas em caminho plano. Tá. Se você coloca 2, eles têm capacidade para puxar 20 toneladas. Né? Naturalmente em caminho plano. Então, você pega um recurso natural, ele tem uma potencialidade. Você pega 2, 3, 4, 5, 6, então isso vai formar uma sinergia. Então, não é só o que a água faz, o que o exercício faz, o que o repouso faz. É a combinação então, quando desses isso agentes trabalha junto, você pode ter até resultados sobrenaturais. Porque está atuando na mente, no coração, nos sentimentos, né? Renova a confiança, renova a esperança. A Novo Tempo fala bastante da esperança, é o canal da esperança, né? Renova a esperança, você vê o futuro com uma outra perspectiva, não é? E quando você aprende a ver com outra perspectiva, isso atua fisiologicamente no sistema hormonal. Então, a filosofia básica no tratamento natural não é o valor de um copo d'água só, não é o valor de uma planta. Você sabe que isso é uma certa mística, né? Olha agora a casca de peroba, olha agora o chá de beterraba, olha agora o chá de beterraba, de berinjela, não é? E cria esses modismos. Não é ali que tem poder. Né? O poder está no Criador, que transfere essa ação para o nosso sistema. Então, quando nós andamos e aprendemos a viver com esses princípios, nós estamos abrindo caminho
para essa atuação superior sobre nós. E aí você tem a cura, tem a restauração e tem resultados maravilhosos. Que bom. Pastor, muito obrigada. Nosso tempo já acabou. Espero que o senhor volte aqui mais vezes para falar sobre esse poder maravilhoso. Que bom. Que bom que a gente tem um Deus todo-poderoso que quer trazer cura para você, que quer deixar a sua vida melhor, sempre melhor.